para não perdermos mais tempos, vamos entrar na palavra. Como falei aos irmãos, dentro dessa palavra nós vamos ter uma dinâmica aqui na casa do Senhor, e eu sei que Deus ele vai mover, e você vai sair daqui de uma forma diferente. Você vai sair daqui de uma forma que você achou que entrasse neste culto dessa noite e ia ser tudo igual, mas eu creio que Deus vai fazer algo diferente, não somente na minha vida, como também na sua vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Pedi para minha esposa colocar para mim o vídeo. Antes de colocar esse vídeo, peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 8. É uma palavra que nós conhecemos, uma palavra bem conhecida. Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo de número 40 em diante. Algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus falou comigo por esses dias. E o que Deus falou comigo é bem o que está já no início desse vídeo: conquistando o impossível. Por que conquistando o impossível? Que nas nossas vidas, muitas vezes nós temos passado situações, como eu falei aqui anteriormente, que as coisas aparentemente é impossível acontecer nas nossas vidas. Se nós olharmos e analisarmos pela ótica humana, pelos nossos olhos da carne, as circunstâncias que nós temos vivido nos últimos dias têm nos levado a desistir, tem nos levado a perecer, tem nos levado a virar as costas e abandonar Deus. Porque parece que nós estamos numa situação, numa batalha, numa luta que parece que nunca vai acabar. Essas lutas, elas só vêm crescendo, 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 mas nós não entendemos por que as lutas nas nossas vidas vêm crescendo. Ainda ontem o pastor Eduardo ele pregou aqui e ele falou sobre Romanos 8:18, que os tempos que nós estamos vivendo das aflições agora, eles não poderão ser comparados com a glória de Deus que ainda vai vir nas nossas vidas. Amém. E quando nós tomamos posse da palavra de Deus, quando nós tomamos posse daquilo que Deus nos deu, é algo especial, é algo valioso para as nossas vidas. A nossa mente, eu aprendi nos últimos dias que ela é um campo de batalha, pastor. Mas por que um campo de batalha? Que da mesma forma que na nossa mente entra a palavra de Deus, que Deus ele vai mudar a história, que Deus vai fazer algo especial nas nossas vidas, o inimigo ele vem e lança algo contrário na nossa mente. Ele vem e lança e diz assim: olha, você não vai conseguir, a tua família não vai prosperar, aquele milagre que você tanto busca não vai acontecer. Mas Deus, ele tem algo especial nas nossas vidas. A nossa Bíblia Sagrada, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso manual de sobrevivência nos últimos dias, nos dias de hoje, ela recita 366 vezes a palavra não temas. Essa palavra não temas, ela é citada 366 vezes na Bíblia. Se nós vemos que o passar dos anos, nos dias do ano, são 365 dias do ano. Então, para cada dia do ano, nós temos uma palavra, não temas. E se Deus ele lançou sobre as nossas vidas uma palavra, não temas, se o inimigo jogar na sua mente que o Senhor não vai conseguir, se o inimigo jogar na sua mente que a sua vida não vai para frente, sempre lembre dessa palavra, não temas, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Amém? Eu pedi agora para a diaconisa apagar as luzes, vamos soltar esse vídeo. Vou pedir que os irmãos prestem atenção nesse vídeo, que nós vamos, dentro da mensagem, falar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Acredite, é hora de vencer.
buscar aquilo que Deus prometeu, pode ter certeza de uma coisa: Deus ele vai te trazer a vitória, em nome de Jesus. Os irmãos que chegaram agora, peço que abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8, do verso de número 40 em diante. A palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nessa noite: a força da família e a fé conquistará o impossível. A força da família e a fé conquistará o impossível. Essa cordinha, esse barbante que está na sua mão, ele vai estar representando a sua família. Vai ser a representação da sua família. Aí você vai olhar comigo e falar assim: mas evangelista, mas apenas uma cordinha dessa? Calma que você vai entender. Você deve estar olhando aqui, vendo esses 3 copos de água aqui em cima e também não está pensando: o que será que está acontecendo? Calma, você também vai entender. Foi como eu disse, a mensagem dessa noite vai ser diferente. Vai ser uma mensagem de Deus para a tua vida. E no meio dessa mensagem vai ser essa dinâmica. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 8, versículo 40, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara todos os seus dinheiros com médicos e tudo aquilo que ela tinha. Veio por trás dele e lhe tocou na hora das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Amém? Curva sua cabeça por alguns segundos. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, que o teu nome nessa noite, Senhor, possa vir ser glorificado e exaltado, Senhor. Pai, abra, meu Deus, a mente do teu povo e o coração do teu povo nessa noite, para que eles possam entender, Senhor, aquilo que o Senhor falaste comigo. Senhor, que todo o teu povo que entrou aqui nessa noite possa sair daqui, meu Deus, impactado pela tua palavra e não a minha, Senhor. Pai, que diminua eu na tua presença, Senhor, e venha engrandecer o teu santo nome, venha crescer ao Senhor, meu Pai. Senhor, que todos possam sentir aqui a tua presença, que todos possam sentir, Senhor, o calor do teu Santo Espírito, que todos aqui, Senhor, possam sentir, Senhor, a tua palavra impactante, meu Deus, em cada coração, Senhor, e que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa mudar vidas, possa mudar a história, meu Deus, de muitas famílias que vieram aqui nessa noite, e que teu povo nesta noite, meu Pai, eles possam conquistar o impossível, meu Deus, porque o Senhor é Deus, e tudo está na direção das tuas mãos, e tudo está no teu controle, Senhor. Pai, eu te louvo, engrandeço e agradeço o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Segundo os versículos que acabaram de ler, conta-se 2 histórias, 2 situações diferentes. Mas essas situações, ela não muda o que eles têm buscado. Essas situações, ela não muda este Deus que nós vimos agora, que Ele há de operar e há de fazer um milagre nessas 2 vidas e nessas 2 famílias. Uma família, existia uma menina que era filha única, ela tinha 12 anos, assim a Bíblia nos relata, filho de Jairo. Jairo, segundo a palavra de Deus e as histórias que nós buscamos diante da Bíblia, Jairo ele era um homem, ele era um príncipe, chefe da sinagoga. Jairo, ele poderia muito bem, ele apresentava na sinagoga, segundo a história da Bíblia. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para fazer uma assembleia. E da onde surgiu a sinagoga? A sinagoga, ela surgiu justamente de uma situação na época que o povo de Israel viviam cativos na Babilônia, quando eles eram escravos na Babilônia. Diante disso, formaram algo chamado Assembleia, e diante disso, essa sinagoga foi denominada o nome. E Jairo, então, por sinal, ele era chefe, ele era um dos príncipes da sinagoga. Veja bem que interessante. A situação que Jairo estava vivendo, filha única, imagina na sua família, alguém que você tanto ama, alguém que você tanto quer, essa pessoa ela está numa enfermidade. A Bíblia diz que
não estava morta, ela estava numa situação enferma. É algo que está acontecendo dentro da sua casa, é algo que está acontecendo dentro da sua vida. Existe alguém na tua casa que ele está numa situação de enfermidade, e essa enfermidade pode me trazer a morte, e essa enfermidade me trazer a morte, filha única de Jairo, bateria-se uma tristeza, uma angústia dentro dessa família, e nisso, o que iria acontecer? A tristeza bateria em Jairo, e Jairo, ele provavelmente poderia perecer, mas Jairo ele sabia que existia um homem chamado Jesus Cristo, um homem que poderia fazer milagres, um homem que poderia mudar a história da vida dele, que poderia mudar a história da família, mudar a história da filha dele. E a Bíblia nos diz que ela estava em situação terminal de morte. Mas Jairo, o que Jairo foi fazer? Ele era um príncipe, chefe da sinagoga. Sendo príncipe e o chefe da sinagoga, ele foi se prostrar aos pés do Senhor. Ele foi se prostrar aos pés de Jesus, porque ele sabendo que quando ele se prostrava aos pés do Senhor, algo Deus poderia fazer na vida dele. Deus poderia mudar a história da vida dele. Veja que interessante. Quando Jairo, ele vê o Senhor, quando vê Jesus, ele diz assim para o Senhor: olha Jesus, entra lá na minha casa. A minha filha, ela está enferma. A minha filha, ela pode morrer. E Jesus, ele não pensou duas vezes. Jesus, ele se virou para Jairo e seguiu o caminho. Diante da história, no versículo 43 diz assim: que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja que interessante a história. Eu disse no começo que a nossa mente ela é um campo de batalha. Uma mulher, uma hemorragia, durante 12 anos, ela não tinha vida. Se nós formos entender um pouquinho mais o que significa uma hemorragia, justamente para uma mulher, naqueles tempos que nós não vivemos, mas o que está na Bíblia, vamos ver rapidamente, não precisa abrir sua Bíblia, já te falo em Levíticos, no capítulo de número 15, no verso de número 19, diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na situação desconfortável, e qualquer que lhe tocar será imundo até a tarde. Então, qualquer homem, qualquer pessoa que se tocasse numa mulher, que ela estivesse numa situação de fluxo de sangue, que era aquela situação que as mulheres vivem nos dias de hoje também, o homem ele seria imundo, ou qualquer pessoa seria imundo. E nos diz a história que quando isso comparado aos tempos antigos, é como se fosse uma lepra, uma pessoa leprosa. E sendo uma pessoa leprosa, ninguém pudesse tocar. Se alguém tocasse numa pessoa assim, essa pessoa também seria impura. E sendo impura, aquele que tocasse ela e ela não falasse nada, a pessoa que a tocou poderia apedrejá-la. Apedrejariam essa mulher, e essa mulher ela iria o quê? Ela via morrer pelas pedradas dela. Mas algo diferente poderia acontecer na vida dela e na história dela. Segundo a Bíblia nos relata, esta mulher ela estava em meio à multidão, querendo seguir o mestre, apenas tocar no mestre, porque a vida dela estava numa situação que há 12 anos ela vivia algo que ela não queria para a vida. Ela não tinha família. Por que ela não tinha família? Porque a situação dela não teria como ela ter uma família. A situação dela não tinha como ter filhos. A situação dela ela não tinha como ter um esposo. Pois bem, agora você está com esse barbante na mão, como eu falei para vocês. Barbante não, perdão. Agora vocês veem aqui 3 copos de água. Esses 3 copos de água estão nas minhas mãos. Esse daqui é um sorrisal. Esse sorrisal aqui vai representar a fé. Essa aqui é a sua fé. Eu disse hoje que seria algo diferente, muito diferente. Nós teríamos uma dinâmica. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos agora diminuir um pouquinho mais. Esse sorrisal aqui, ele representa a sua fé. Esses 3 copos com água, ele vai te representar a sua vida, a igreja que você congrega e a sua família. Não estou dizendo que um é cada situação. O copo aqui é a sua vida, é a sua família e a igreja que você congrega. Este sorrisal aqui, ele está para o lado de fora. É a sua fé. A sua fé ela não está ali dentro. A sua fé ela está morta. A sua fé ela está trancada. A sua fé ela está dentro de um lugar que você não tem trabalhado ela. Aí as situações da sua vida começam
começa a ser diferente, aí você quer buscar um pouquinho mais a Deus, porque as coisas são difíceis para você. Aí você pega a sua fé e tenta misturar a sua fé na sua casa, com a sua família e na igreja. Sua fé não misturou. Será que você está sendo individualista com a sua fé? Será que você tem orado não somente pela tua vida, mas a vida do seu companheiro, do seu amigo, do seu irmão, da sua família? Aí a sua fé, se ela estiver assim fechada, por mais que você entre dentro da igreja, ela não vai se misturar. Por mais que você esteja dentro da sua família, ela não vai se misturar. A sua fé ainda continua trancada. A sua fé ainda continua travada. Mas se você verdadeiramente abrir o seu coração para Deus, se você verdadeiramente buscar a presença de Deus, e se você verdadeiramente confiar no Senhor e não ser apenas um egoísta, e se você ser uma pessoa que você vai buscar Deus, não somente para si, mas também para a sua família, para os seus amigos, para a sua casa, para a igreja que você congrega, você está tirando a sua fé desse saco. Amém. Você está tirando a sua fé deste lugar que está trancado. Você está tirando essa fé desse lugar que está escondido. Aí, você pega a sua fé e você mistura ela no meio da sua família. Você mistura ela no meio da sua congregação. Você mistura ela no meio da sua parentela. Você mistura a sua fé de uma forma que a tua fé, ela é o remédio para tudo. A tua fé, ela é o remédio para tudo. Se você pegar este copo aqui e beber essa água, você tiver com uma azia, não vai te curar, não vai resolver. Sua fé não está aqui. Se você jogar a sua fé dentro do copo, mas mesmo assim a sua fé ela estiver trancada, não vai resolver. Mas se você pegar a sua fé e deixar ela se misturar, quando você beber dessa água, pode ter certeza de uma coisa: a cura ela vai vir na sua vida. Glória a Deus. O milagre que você quer, ele vai ser manifestado na sua vida. Porque a glória de Deus vai se manifestar na tua vida quando você tiver fé e você colocar a sua fé para agir. Quando você colocar a sua fé em ação, pode ter certeza que o milagre de Deus vai se manifestar. Amém. E essa mulher, ela teve a fé dela. A Bíblia nos diz que, versículo 45, Jesus diz assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E disse: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Quando nós estamos trabalhando a nossa fé, quando nós temos certeza daquilo que Deus vai te fazer, quando nós temos certeza que quando nós dobramos os nossos joelhos no chão, nós começamos a clamar com Deus, nós começamos a falar com Deus, começamos a ter o nosso particular com Deus, pode ter certeza de uma coisa: a glória de Deus é manifestada na nossa vida. Amém. Aleluia. Quando o Tiago ele estava aqui, o Tiago, ele começou a falar de Jeremias. Há algum tempo eu preguei aqui sobre Jeremias. Jeremias, ele viveu uma situação que Deus ele levantou, Deus ele santificou Jeremias para que fizesse a obra de Deus, para que fizesse aquilo que Deus queria que fizesse. Jeremias ele passou por várias situações, várias circunstâncias na vida que faziam Jeremias parar, que faziam Jeremias perecer. Jeremias ele foi açoitado, Jeremias ele foi cuspido, Jeremias ele foi preso, Jeremias foi jogado num calabouço, Jeremias ele chegou numa situação que ele estava beirando a morte. Mas Deus sempre disse para Jeremias: não temas, porque eu sou contigo. Amém. E quando Deus ele fala: não temas, porque eu sou contigo, aí meu, entra naquela situação que eu disse, a nossa mente ela é um campo de batalha. Mas por que um campo de batalha? Porque quando Deus ele lança a palavra dele de vitória na nossa mente, o inimigo vem trabalhar e lança uma palavra de desânimo. Deus lança a palavra de vitória e o inimigo lança uma palavra de
Nos últimos dias, as mensagens que têm chegado a esta igreja, o Senhor está falando que nós temos que ampliar a nossa tenda. O Senhor tem falado que a cura, milagre, a manifestação do poder já está neste lugar. A palavra de Deus tem dito que Deus ele é real aqui neste lugar, que Deus tem se manifestado, Deus tem feito algo de especial aqui. E nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nós temos que ter certeza no Deus do impossível que nós servimos, e temos que saber que o Senhor Deus nos chamou para conquistar o impossível de Deus. Glória a Deus. Seguindo aqui na Bíblia, Lucas 8, a palavra de Deus diz assim que a filha de Jairo, versículo 50 em diante, 49 em diante, diz assim: falava ele ainda quando veio para uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha que interessante. Jairo, ele foi até com Jesus Cristo. Ele foi, chamou, disse para Jesus: olha Jesus, mestre, a minha filha está enferma em casa, ela está à beira da morte. E ela estando à beira da morte, Senhor, entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, porque eu sei que o Senhor pode mudar a história. Entra na minha casa, Jesus, porque eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Entra na minha casa, Senhor, porque eu sei que Tu és santo, Tu és tem o poder, Tu és digno de honra, de glória, de todo louvor. Mas aí vem aquela situação ao contrário. Quando Jairo ele chega até a casa dele, chega o mensageiro olha assim: olha, já era, tua filha morreu. Tua filha morreu. Jairo ele veio, viu o milagre que Jesus fez. Jesus fez um milagre naquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Jairo ele estava ali, Jairo viu o milagre acontecer. Mas em seguida, já veio ali um mensageiro e disse: olha Jairo, sua filha morreu. Imagina a situação de Jairo. Jairo ele sai de casa com a filha enferma, volta para casa com a filha morta. Oh meu Deus, e agora? Aí as dificuldades vêm, aí a tristeza bate o coração, a angústia bate no peito. Aí nessas horas nós não temos mais força, nessas horas nós entristecemos. Mas a palavra de Deus fala assim: no momento que você está fraco, aí que você é forte. É na fraqueza que Deus fortalece. É na angústia que Deus ele caminha contigo. É em meio à tempestade que o Senhor para tudo. Porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. Está difícil? Aquieta-te. Aquieta-te, porque a palavra do Senhor já foi lançada para a tua vida. A palavra de Deus já foi lançada para a tua vida. O Senhor falou assim: olha, eu vou restituir, eu vou restaurar, eu vou fazer um milagre na sua vida. E nós temos que tomar posse quando Deus ele fala do milagre. Nós temos que tomar posse quando o Senhor ele diz que ele vai fazer o milagre nas nossas vidas. Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse: não temas, crê somente e ela será salva. Só vou dar uma pausa aqui agora. Essa cordinha que está com você aí, quero que todos peguem e se levantem em nome de Jesus. Veja que interessante. Jesus falou assim no versículo 50: não temas, crê somente, porque eu sou contigo. Essa cordinha que está na sua mão, agora entramos na dinâmica, vou explicar. Cada um tem uma cordinha na mão, amém? Amém. Tenta arrebentar essa cordinha em nome de Jesus. Arrebentou? Se alguém tiver dificuldade, peça para o irmão aí ajudar. Pode força. Pelo amor de Deus. Conseguiu? Ficou? Não conseguiu? Pede para alguém te ajudar. Pede para o irmão do seu lado te ajudar. Pode força. Força. Cortou. Todos arrebentaram, amém? Amém. Então agora junta as cordinhas. Junta. Coloca elas juntinhas as duas agora. Como se fosse uma só. Colocou? Vê se você consegue arrebentar elas. Vai, irmão, em nome de Jesus. Elas juntas? Conseguiu arrebentar elas juntas?
Sim. Tá difícil? Arrebentei. Aqui, ó. Ele arrebentou, ó. Conseguiu? Quem não conseguiu? Quem não conseguiu, o irmão que está um do lado do outro e ajuda o irmão, por favor. Em nome de Jesus. Você tem como pegar. Aí. Conseguiram? Não? Amém. Quer uma tesoura para ajudar? Pode ser o dente. Vai quebrar o dente. Boa. Quem não conseguiu, vou emprestar uma tesoura. Alguém não conseguiu? Conseguiu, pastor? Quem não conseguiu? Não conseguiu? Ele é forte. Quem não conseguiu? Você pode ver que agora vocês arrebentaram, tem 4, não é? É. Quem não conseguiu? Todo mundo conseguiu? Tá. Agora junta ela de novo. E agora eu não vou cortar. Agora eu não vou cortar. Junta ela de novo. Juntaram? Se você tentar arrebentar ela agora, ela não vai arrebentar. Ela está um pouquinho mais grossa agora. Olha. Tenta arrebentar isso sem eu cortar com a tesoura. Olha, Dom Jorge. Ficou um pouquinho mais difícil, não ficou? Amém? Ficou mais difícil ou não, igreja? Amém? Pois bem. Vamos encerrar a mensagem nessa noite. A cordinha, a primeira cordinha, aquela que ela estava única, é a sua vida. Como assim, minha vida? Quando você está sozinho, você não tem a presença de Deus, você não tem as pessoas ao teu lado para te ajudar, a sua vida fica assim fraca, ela se arrebenta fácil. Quando você unir uma cordinha a outra, já se uniram duas. Quando se une duas pessoas, posso dizer para você que já é a formação de uma família. É quando duas pessoas elas estão se juntando, elas começam a ficar um pouco mais fortalecidas. Aí, quando você consegue se unir um pouco mais, a família, aí vem os filhos, ou vem todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você está unido um com o outro, aí começa a aumentar essa corda. Essa corda, quando ela começa a aumentar, você vai tentar arrebentar ela, vai ficar difícil dela arrebentar. Você sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você estiver sozinho, você vai estar fraco, vai se arrebentar, você vai cair. Mas se tiver alguém do teu lado que possa te ajudar, o inimigo vai tentar te arrebentar, mas a mão do Senhor, ela vai se estender pela sua vida. Glória a E Deus, nenhum mal aleluia. vai prevalecer na sua casa, nenhum mal vai prevalecer na sua vida, porque o Senhor Deus, Ele vai estender as mãos dele para a sua vida. Permaneça de pé em nome de Jesus, que eu estou finalizando. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim, o pai e a mãe do menino. Entrou-se na casa do Jairo, Pedro, Tiago, João e Jesus. Jesus o mestre, Pedro, Tiago e João, os discípulos, aquele que andava com o mestre. Quando nós estamos andando com o mestre, nós que somos os ministros da igreja, quando nós estamos andando debaixo da presença de Deus, qualquer lugar que nós pisarmos, qualquer lugar onde nós formos, pastor Renato, quando nós estendemos as nossas mãos, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. A unção de Deus ela é derramada em cima do enfermo. A unção de Deus ela é derramada na vida daquele que precisa de uma restauração. A unção de Deus ela é derramada naquele que precisa de uma restituição. A unção de Deus ela é derramada naquele que precisa de Deus, que precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas ali dentro daquela casa entrou o mestre. Dentro daquela casa entrou os seus 3 discípulos. Mas entrou o pai e entrou a mãe. O pai e a mãe eles tinham fé. O pai e a mãe sabiam que a história da filha deles poderia ser mudada. O pai e a mãe sabiam que a presença do Senhor dentro da casa deles, tudo poderia mudar. Aquilo que estava morto ia reviver. Aquilo que aparentemente está debaixo da terra, já está andando por cima da terra. Porque o Senhor, Ele entrou dentro daquela casa.
eu coloquei aqui anterior. Você tem que ter o foco, você tem que ter o desejo. As dificuldades não importam, persevere.